Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à quinta aula da disciplina de Conceitos Básicos de Matemática e Estatística, do curso de Pedagogia. Me chamo Rafael Link e serei o seu professor durante essa disciplina. Como audiodescrição, eu sou um homem loiro, estou trajando uma calça jeans, sapato preto, uma camisa social azul com detalhes em amarelo. Ao fundo, um cenário branco com a plotagem EAD mudando realidades. O meu sinal para a comunidade surda, Rafael. Então, na aula de hoje, veremos um pouco sobre as medidas de áreas e perímetros. Dando continuidade ao assunto anterior, na aula passada, falamos um pouco sobre as figuras geométricas, classificando em planas e espaciais e ainda subdividindo essa classificação das figuras planas. Além disso, abordamos o conceito de grandezas e unidade de medida. Então, sempre quando a gente quer mensurar algo, a gente precisa comparar esse a uma unidade padrão. Por exemplo, quando a gente fala de distância, a gente compara com um metro. Quantos metros eu tenho daqui até a porta, por exemplo? Tá? E hoje a gente vai juntar esses conceitos e tentar, por exemplo, mensurar uma figura geométrica. Medir um quadrado. Quais são as dimensões de um quadrado, por exemplo, ou um retângulo? Que relações métricas a gente consegue estabelecer a partir dessa forma? Então, na aula de hoje, veremos as métricas para as figuras planas, que é o conceito de perímetro e área. Qual que é a diferença dos dois? Então, a gente define perímetro, e aí eu reforço a ideia, definição em matemática é dar nome a uma situação, a um conceito. Então, a gente chama de perímetro como a medida do contorno de uma figura geométrica plana. Então, se eu tenho uma figura geométrica plana, esse contorno mensurado, ou seja, medido, vai ser o nosso perímetro. Então, para isso, basta a gente fazer o quê? A gente somar todos os lados, as medidas de todos os lados dessa figura. Então, se a gente tomar como referência esse nosso retângulo, que a gente já aprendeu a conceituar como retângulo, 4 lados, 2 pares de lados paralelos, ângulos retos, é um retângulo. Esse nosso retângulo, já que ele é um paralelogramo, essa medida, 4 unidades, é a mesma que essa, e essa 3 é a mesma que essa. Então, qual que seria o perímetro dessa figura? Então, basta eu somar. Eu vou somar 4, que é esse lado, mais 3, que é esse lado, mais 4, que é esse lado, mais 3, que é esse lado. Então, o meu perímetro dessa figura vai ser o resultado da soma, ou seja, 14 unidades. Se eu estiver falando de centímetros, seriam 14 centímetros. Se eu estiver falando de metro, vai ser 14 metros. Então, conceito de perímetro, a gente define como a métrica, a medida do contorno de uma figura plana, uma figura geométrica. Essa figura poderia ser um polígono ou não polígono? Não importa, basta a gente calcular esse contorno. E a gente vai ver, por exemplo, uma figura não poligonal e aprender a mensurar o comprimento dela, que é o círculo, por exemplo. Tá? Então, numa circunferência, o que é uma circunferência? Dado um ponto central, olha só, conceito, uma definição para circunferência. Dado um ponto central, se eu pegar pontos equidistantes, ou seja, com a mesma medida desse centro, ó, esse monte de pontinho que tem a mesma distância, estou pegando um pontinho do lado do outro, vai formar esse trajeto. E é isso que a gente chama de circunferência. Todos esses lados, todos esses pontos pertencentes a essa linha, são equidistantes, têm a mesma distância desse centro. E essa distância em relação ao centro a gente chama de raio. Então, numa circunferência, eu tenho 3 medidas de interesse.
essa medida em volta, que a gente chama de circunferência, a medida de um ponto da circunferência até o centro, que a gente chama de raio, e se eu pegar de uma extremidade à outra, a maior distância a gente chama de diâmetro, certo? E existe uma relação entre o tamanho dessa circunferência e aí esse diâmetro. Então, se eu pegar qualquer figura circular e pegar essa distância em volta da figura e dividir pelo diâmetro, eu vou obter, e aí uma limitação dos nossos instrumentos de medida, você pode até experimentar isso na sala de aula com os alunos, pegar diversos corpos circulares e aí calcular a circunferência e dividir pelo diâmetro, você vai ver que os valores estão muito próximos. Aritmeticamente, geometricamente falando em termos de medida exata, esse valor vai ser o que a gente chama de π. Um valor não racional, irracional, que tem uma aproximação de 3,14. Então, se você experimentar isso, você sempre vai achar valores próximos dessa medida. Talvez não consiga achar exatamente, porque você está limitado à precisão daquele instrumento. Mas o valor aproximado para essa medida é de 3,14. Só que, como comentado lá na aula de conjuntos, esse valor é um valor irracional. Ele vai ter infinitas casas decimais, já foi calculado trilhões e trilhões de casas decimais sem um padrão. E a gente vai chamar esse valor de π. O π é a razão da circunferência dividido pelo diâmetro. Quando a gente fala em razão em matemática, a gente está falando da divisão. Sempre quando eu dividir a circunferência pelo diâmetro, a gente tem esse valor. Então, conhecendo essa razão que a gente chamou de π e sabendo o raio, a gente consegue achar a circunferência. Já que o raio é o dobro, a metade do diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Então, se eu pegar o dobro do raio, 2 vezes o raio, vezes esse valor de 3,14, a gente chega no valor aproximado da circunferência. Certo? Então, vamos imaginar um exemplo aqui. Se eu tivesse, então, uma figura, uma circunferência de raio 2 centímetros, qual seria o comprimento dessa circunferência? Então, pela fórmula, circunferência é 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Qual que é o valor do raio? O raio, então, é a distância do centro até a extremidade. Nesse caso, 2 centímetros. Então, eu posso dizer que a minha circunferência vai ter o valor de 2 vezes o valor de π, e aí eu vou assumir como um valor aproximado 3,14, vezes o raio. Qual que é o raio? 4. Então, basta agora a gente multiplicar 2 vezes 4 vezes 8, que vai dar um valor aproximado de 25 alguma coisa. Então, eu posso achar o valor para essa circunferência. Então, ó, 2 vezes 4, 8. Então, eu vou pegar 8 vezes 3,14. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 1, 8. Com 3, 11, vai 1. 8 vezes 3, 24. Com 1, 25. Como a gente está fazendo uma multiplicação que envolve números decimais, eu conto a quantidade de casas depois da vírgula. E aí eu vou passar essa vírgula respeitando a quantidade de casas decimais. Com isso, eu garanto que a minha circunferência vale 25,12. Se eu estou utilizando como referência centímetros, então são 25,12 centímetros. Certo? Então, dado um raio, eu consigo achar a circunferência. Dada a circunferência, a gente também conseguiria achar o valor do raio. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. No caso de uma circunferência, é o próprio valor desse comprimento dessa circunferência. Certo? Agora, esse perímetro é só essa extremidade, essa linha em torno da nossa figura geométrica. Eu não estou calculando quanto que eu tenho dentro dessa figura.
o quanto eu tenho, essa representação desse plano, a gente chama de área. Então a gente define a área como sendo o conceito matemático que pode ser definido quanto à quantidade de espaço. Qual que é o espaço dentro dessa figura? E esse espaço ele é bidimensional, porque eu estou levando em consideração uma figura plana. Se eu estivesse levando em consideração uma figura espacial, o espaço dentro dessa figura espacial é o que a gente chama de volume. No caso de uma figura plana, o que a gente está chamando de espaço vai ser a nossa área. Mas como que eu vou medir o quanto que cabe dentro dessa figura? Para isso a gente vai adotar uma referência que é relacionar a isso em quadrados de mesma dimensão. Que é mais fácil a gente ter essa noção de espaço a partir dessa quantidade quadrada. Eu posso comparar objetos de formas diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou fragmentar essas figuras em quadrados de uma unidade. Então eu estou dizendo quantos quadrados de 1 por 1 cabe dentro dessa figura. Então se eu tenho uma figura de 3 unidades de largura, eu vou fragmentar em 3 partes. Então cada parte eu tenho uma unidade. Como o outro lado é 4 unidades, eu estou fragmentando em 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Então, cada quadradinho desse tem exatamente 1 por 1. Então, eu digo que o espaço desse meu retângulo cabe exatamente 12 quadrados de 1 por 1. Por isso que a gente costuma dizer 12 unidades quadradas. Então, calcular a área é comparar a quantas unidades de 1 por 1 cabe dentro daquela região. Certo? Agora, e se eu tivesse, por exemplo, uma figura que não tivesse medidas inteiras? Por exemplo, eu tivesse esse retângulo, aqui eu tenho 4 unidades e aqui eu tenho 2,5. Então o que eu faria? A mesma coisa, eu vou dividir, ó, vai dar mais ou menos aqui e o outro vai dar mais ou menos aqui. Aqui tem 1 por 1 e aqui eu vou dividir em 4 partes. Olha só, 1, 1, 1, 1. Só que essa daqui não deu 1, deu meio. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades quadradas, só que eu tenho esse resto de espaço. Então o que eu vou fazer? Se eu juntar esse com essa, eu vou formar mais uma unidade quadrada. Se eu juntar esse com essa, eu vou formar mais uma unidade quadrada. Então essa figura que eu tinha 2,5 de lado, esse retângulo, por 4 de comprimento, equivale a 10 unidades quadradas. Como que eu sei, sem ter que ficar fazendo essa representação quadrada? Para o retângulo, basta a gente pegar o comprimento da base e multiplicar pela altura. Então eu vou mensurar quantos quadrados cabem dentro desse meu retângulo. Certo? Então se essa figura aqui tivesse 5 e aqui tivesse 3 de altura, para achar a área eu vou pegar a base, que é 5, vezes 3, que vai dar 15. Então essa figura ocupa uma região de 15 unidades quadradas, certo? Se fosse centímetro, eu ia ter então uma medida de 15 centímetros quadrados. Se aqui fosse metro, seria 15 metros quadrados, certo? Aí você deve estar pensando, professor, para retângulo fica fácil, eu consigo dividir em quadrados. E se eu não tiver um retângulo? Eu tiver, por exemplo, um triângulo, um trapézio, um losango, a gente sempre vai relacionar com essas figuras que a gente já conhece. Por exemplo, o quadrado é um retângulo de lados iguais. Então, se eu tenho base vezes altura, eu vou ter L vezes L, ou seja, L ao quadrado. Então, uma fórmula para achar a área de um quadrado é só pegar L ao quadrado, lado ao quadrado.
já que eu estou fazendo ele vezes ele. Então, se esse meu quadrado tivesse 2 centímetros de lado, obviamente o outro também seria 2 centímetros. Eu vou fazer 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Então, e o triângulo? Como eu comentei, a gente sempre vai tentar relacionar essa figura com aquela que a gente já conhece, com o retângulo. A gente já viu, olha, como que se faz para calcular a área do retângulo. A gente pega a base vezes a altura desse retângulo. Mas como que a gente vai conseguir achar um retângulo dentro desse triângulo? A gente poderia pensar da seguinte forma. Imagine o que? Se eu subisse essa reta, fizesse um lado paralelo a essa e outro paralelo a esse. Essa figura em azul é exatamente um retângulo. Só que esse retângulo é fácil a gente observar que tem uma área maior do retângulo. Mas o quanto maior? E como que a gente faria para achar a área desse retângulo? Para achar a área do retângulo, a gente viu que é só pegar a base vezes a altura. Só que observe, concordam comigo que essa área é a mesma que essa área? E ainda, essa área é a mesma que essa área? Então a área desse retângulo em azul é o dobro da área do triângulo. Então, para achar a área do triângulo, basta eu pegar a área desse retângulo e dividir por 2. E está aí a nossa fórmula. Como que a gente faz para achar a área de um triângulo? Então, se eu tivesse um triângulo, vou limpar tudo aqui. Se eu tivesse um triângulo de base 5 e altura 4, para eu achar a área dessa figura, eu ia pegar o quê? A base, que é 5, vezes a altura, que é 4, e dividir por 2. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Se aqui for centímetro, eu tenho 10 centímetros quadrados. Certo? Então a gente comparou essa área com uma de um retângulo do dobro do tamanho e dividiu por 2. A gente transformou uma figura em uma outra figura para daí a gente calcular a área. Ok? E agora, vamos pegar outra figura, um paralelogramo. Qual que era a definição de paralelogramo da aula anterior? 2 pares de lado paralelo. Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Automaticamente, essa distância de cima é igual à distância de baixo, distância das outras duas laterais são iguais. E eu tenho uma altura. Como que eu faria para achar a área dessa figura? E aí vamos fazer o seguinte, será que a gente consegue relacionar essa figura lá com a área do retângulo que a gente conhece? Como que a gente poderia transformar essa figura num retângulo? Aí vamos trabalhar o mesmo raciocínio que a gente teve outra, que é tentar transformar essa figura numa figura de lados perpendiculares, de ângulos retos. Então, se eu fizer isso daqui, ó, já começou a aparecer com um retângulo. E a gente ainda pode observar que essa região é a mesma que essa região. Então, eu não preciso nem acrescentar nada. É como se eu pegasse uma tesoura e cortasse esse triângulo e ele preenchesse essa figura. Com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter um retângulo. Esse retângulo. E o comprimento desse retângulo é exatamente o mesmo valor de B e a altura vai ser exatamente a mesma altura do paralelogramo. Então a gente tem exatamente um retângulo de base B, altura H. Como que a gente faz para achar a área desse retângulo todo? Base vezes altura. Base vezes altura. Então a fórmula do paralelogramo é a mesma fórmula do retângulo. Tá? Vamos ver um exemplo. Digamos que eu tenho aqui uma base 6 e uma altura 5, só que agora eu tenho em metros. Como que eu faço para achar a área? Simples. Se a área é base vezes altura,
a área vai ser a minha base, que é 6, vezes a minha altura, que é 5, que vai dar 30 metros. Só que como eu estou falando de área, eu estou dividindo em metros quadrados, em regiões de 1 por 1. Então aqui eu tenho 30 metros quadrados. Certo? E agora, um trapézio. Vamos lá. Lembrando, qual que era a definição de trapézio? É um quadrilátero, 4 lados, com um par de lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse. Agora, esse cara aqui não é paralelo a ele. Certo? Como que a gente vai conseguir encaixar para a gente transformar numa daquelas figuras que a gente já conhece? O trapézio, nada garante que esse lado seja igual a esse. Esse lado é menor do que esse, por exemplo. Então não basta eu tirar esse pedacinho e completar aqui, porque isso não vai garantir, já que essa região pode ser maior do que a outra ou vice-versa. Esse lado não necessariamente é o mesmo tamanho desse lado. Então, se não dá para fazer isso, vamos pensar o seguinte: e se eu transpôsse esse retângulo para cá, esse trapézio para cá? Eu tivesse o mesmo trapézio, vou ter uma limitação aqui de espaço da tela, mas eu tivesse o mesmo trapézio. Que figura que a gente tem aqui? A gente tem um paralelogramo. E a gente consegue achar a área de um paralelogramo. Qual que era a área de um paralelogramo? Olha só, a área de um paralelogramo é só pegar a base vezes a altura. Só que nesse caso, a minha base vai daqui até aqui, ó. E ela vai ser o resultado desse Bzinho, que é essa base menor, que foi parar aqui embaixo, mais esse Bzão. Então, Bzinho mais Bzão é a minha base, vezes a altura. Só que essa área que vai ser gerada, ela equivale ao dobro do trapézio, porque eu juntei 2 trapézios. Por isso que a gente divide por 2. Então, ó, observe que a gente associou a esse trapézio, a gente transformou num paralelogramo e a gente usou a ideia do retângulo para calcular a área desse paralelogramo. Como eu tenho 2 trapézios, eu dividi por 2. Então, se eu tivesse um trapézio com uma base menor, 2 centímetros, base maior, 4 centímetros e uma altura de 3 centímetros, qual que seria a área desse trapézio? Aí o que a gente vai fazer? Ó, base maior, 4. Base menor, 2. A altura, 3. Como isso daqui está sobre uma fração, isso daqui precisa ser resolvido primeiro para depois multiplicar pela altura. Então eu estou fazendo 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Vezes 3 da altura vai dar 9. Como eu estou falando de centímetros, são 9 centímetros quadrados. Já que a ideia é comparar com unidades quadradas. Certo? Então, beleza. Até aí foi fácil, porque a gente conseguiu transformar aquelas figuras em algo próximo do que a gente já conhecia, sempre, na maior parte das vezes, associando a ideia de retângulo, para daí calcular essa região entre as linhas, entre o perímetro. Mas e a circunferência? Como é que a gente faz para calcular a área? Como é que eu vou transformar em quadrados, fragmentar em quadrados aquela região interna? Aí, para isso, a gente vai usar a mesma estratégia. Só que agora eu vou ter que tentar esquadrejar algo que não é quadrado, não é poligonal. A fórmula para achar a área de um círculo, e aí observa que a gente não usou mais o termo circunferência, porque circunferência é só essa linha. Quando a gente fala de círculo, eu estou levando em consideração a região. Então não é a área da circunferência, é a área do círculo. Tá? Ou seja, essa região interna aqui. Para a gente entender como que faz para chegar lá naquela fórmula, vamos pegar aquela circunferência e dividir em 2 partes iguais. Então aqui ó, é o diâmetro da minha figura. Então eu vou ter 2 partes de mesma área. Agora eu vou pegar uma dessas partes e vou fatiar ela. Ó. Vou dividir aqui em máximo de partes possíveis. Então eu vou ter, para cada um desses lados, eu vou ter um conjunto de
de setores dessa minha circunferência, como se fosse pedaços de pizza. E vou pegar esse lado e colocar na parte de cima e esse lado colocar na parte de baixo. Aí você vai ver, olha, até parece que eu tenho um paralelogramo. Ou ainda, se isso fosse bem pequenininho, essas fatias, ia parecer muito com um retângulo. Como que a gente faz para achar a área de um paralelogramo ou de um retângulo? A gente pega a base vezes a altura. Qual que é a altura aqui? A altura desse fragmento é exatamente o nosso raio. Então, a altura aqui vai ser o meu raio. E qual vai ser a base? A base é exatamente essa medida aqui, ó, que a gente tirou dessas fatias, que é metade da circunferência. Qual que era a fórmula da circunferência? 2π vezes raio. Ou seja, a metade de 2π vezes raio, aqui embaixo vai ser π raio. Então, para achar a área dessa circunferência, eu vou pegar π raio vezes o raio. Então, eu tenho π raio ao quadrado. Daí que a gente chega na fórmula de calcular a área de um círculo. Então, essa fórmula aqui, ela saiu exatamente de a gente tentar transformar em uma figura retangular e aí facilitar o cálculo da área. Então, se eu desse para vocês, olha, eu tenho uma circunferência de raio 1 metro. Eu quero cavar um poço de raio 1 metro, o diâmetro vai dar 2 metros. Qual que é a área dessa parte de cima? Eu quero construir uma piscina. Qual que é a área que eu vou ter de lâmina de água por cima dessa piscina? Então a gente vai fazer, ó, a área vai ser o valor do π, que a gente já sabe que o valor do π a gente adota como um valor aproximado 3,14, mas que ele tem infinitas casas decimais, multiplicado pelo raio ao quadrado. Qual que é o raio? 1 ao quadrado. Pronto. Agora a gente vai resolver aquilo. Só que eu tenho uma potência e tenho uma multiplicação. Quem que a gente resolve primeiro? Sempre a potência em relação à multiplicação. Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 1. É 1 mesmo. 3,14 vezes 1, 3,14. Então, se aqui é metro, a área, toda essa região aqui, vai valer exatamente 3,14 metros quadrados, certo? Então a gente construiu o conceito a partir de algo que a gente já tinha. E é assim que a matemática se constrói. A partir de um conceito que já foi consolidado, a gente vai construir novos conceitos, certo? Então na aula de hoje vimos como calcular o perímetro de uma figura, somando todas as medidas em torno dessa figura, somando todos os lados, e como calcular essa região entre essas linhas que formam nossa figura, que a gente chamou de área, ok? Na próxima aula a gente já vai sair um pouquinho de geometria e falar um pouco sobre probabilidade. Mas por hoje encerra-se a nossa aula, fica com as referências e qualquer dúvida nos procure lá no ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.